O desenvolvimento de ideias e métodos em biogeografia histórica não teve um ponto final com o surgimento da escola cladística. Na verdade, ele ainda está acontecendo. Desde o final dos anos 80, diversas outras abordagens para compreender os padrões espaciais de diversidade dos seres vivos foram propostas, com diferentes premissas e aplicações. Essas diferenças residem principalmente nos processos biogeográficos considerados mais relevantes, se o método busca elucidar a história das áreas, dos táxons ou das biotas como um todo, se as hipóteses se baseiam em filogenias, se usam um modelo explícito para avaliar os padrões e qual o nível taxonômico investigado. Algumas podem até mesmo ser usadas conjuntamente, dependendo da pergunta dos pesquisadores. Como vimos nas últimas aulas, a biogeografia foi fortemente influenciada pelas transformações que aconteceram na ciência e na sociedade, como a emergência da teoria de tectônica de placas, que trouxe para a biogeografia um modelo testável de associação entre a história da Terra e a história da distribuição geográfica dos organismos. Também em meados dos anos 60, as descobertas na biologia molecular revolucionaram as áreas da sistemática e genética de populações, impactando diretamente os estudos relacionados à biogeografia histórica. Um exemplo emblemático dessa revitalização da biogeografia é o caso da distribuição e história das aves ratitas, os avestruzes na África, as emas na América do Sul, os emus e casuares na Austrália e Papua Nova Guiné e kiwis na Nova Zelândia. Claramente aparentadas entre si, nenhuma delas é capaz de voar. A deriva continental parecia explicar esse padrão, já que há aproximadamente 160 milhões de anos, todas as regiões habitadas por essas espécies compunham o supercontinente chamado Gondwana. Conforme a Gondwana se fragmentou, as ratitas residentes teriam simplesmente se separado junto com as massas de terra e evoluído como diferentes clados em diferentes continentes. Porém, este cenário de vicariância parece não se ajustar tão bem assim à história evolutiva das ratitas. A hipótese passou a ser questionada recentemente quando a comparação de sequências de DNA, especialmente do DNA obtido de duas espécies extintas, os moas e as aves-elefante, mostrou que a hipótese não era consistente com a ordem de separação das espécies e dos continentes. Quando essas duas linhagens foram incluídas na análise filogenética, os pesquisadores observaram que o grupo irmão dos moas eram os tinamídeos, e não seus vizinhos kiwis, como se pensava antes. Os tinamídeos, uma família endêmica do continente americano, foram considerados por muito tempo o grupo irmão das ratitas, que juntos formam o grupo chamado Paleognathei. Tinamídeos passam grande parte do tempo caminhando no chão, mas podem voar, não muito bem, em algumas situações. Ou seja, os tinamídeos não são ratitas, o que faz com que este não seja um grupo monofilético. Assim, nunca existiu um ancestral comum não voador de todas e apenas das ratitas. Se os tinamídeos estão agrupados dentro do clado das ratitas, podemos afirmar que ou eles readquiriram a capacidade de voo após o ancestral de todos os paleognatos terem a perdido, ou as diferentes linhagens de ratitas perderam essa habilidade independentemente. A primeira explicação é muito improvável, já que o voo é algo extremamente custoso e, caso não seja forçado por pressões como predação ou competição, as aves parecem felizes em abrir mão dessa habilidade. De fato, essa característica já foi perdida em várias espécies em diferentes famílias independentemente. Outro fato surpreendente é que a linhagem mais próxima dos kiwis, a outra espécie de ratita da Nova Zelândia, são as gigantescas aves-elefante de Madagascar. Estes dados colocam em xeque o cenário de vicariância historicamente aceito pelos biogeógrafos. Portanto, a explicação mais coerente para esse padrão é que os ancestrais de várias das espécies de ratitas se dispersaram voando para os seus respectivos continentes, em diferentes momentos, quando eles ainda não estavam tão distantes uns dos outros e posteriormente perderam a capacidade de voar. No entanto, para inferir este cenário, o padrão de ramificação da árvore filogenética por si só não seria suficiente. As datas das divergências precisaram ser estimadas para serem relacionadas a eventos históricos, como mudanças na geografia e clima da Terra. A incorporação de tempos absolutos a cladogramas foi uma das mais importantes inovações trazidas pelos dados moleculares para a biogeografia. Isso é possível devido a uma abordagem que chamamos de relógio molecular. O relógio molecular é uma técnica que permite relacionar o tempo de divergência entre duas linhagens atuais com o número de diferenças moleculares entre elas. Ela se baseia nas premissas da teoria neutra de evolução molecular,
que propõe que a maior parte da variabilidade dentro e entre linhagens são neutras e que as moléculas evoluem por deriva genética em taxas aproximadamente constantes. Logo, as diferenças serão maiores quanto mais distantes são as relações de parentesco entre duas linhagens. Em outras palavras, quanto maior o número de diferenças moleculares, maior o tempo decorrido desde o evento de cladogênese que separou estas linhagens. Para datar filogenias, é preciso calibrar essas taxas de evolução, obtendo assim uma estimativa em anos. Uma possibilidade é fazer essa calibração por meio de informações de fósseis ou com base em eventos geológicos cujas idades são conhecidas, usando preferencialmente mais de um ponto de calibração em uma filogenia. Sabendo o número de diferenças entre duas sequências, é possível calcular o número de mudanças genéticas ou substituições nucleotídicas esperadas por unidade de tempo. Assim, é possível estimar os tempos absolutos de qualquer evento de divergência nesta árvore. Entretanto, essa é uma explicação extremamente simplificada da metodologia, e para que a datação de divergências a partir de um relógio molecular seja realizada, devemos assumir uma série de premissas, como taxas de substituições constantes ao longo da evolução do grupo e idênticas entre todas as linhagens, e que a reconstrução filogenética, o número de substituições ao longo de cada linhagem e as datas de calibração estão corretos. Mesmo apresentando diversas limitações, esta técnica nos permite investigar uma ampla gama de questões biológicas. A biogeografia histórica antes da genética molecular envolvia uma certa tensão entre vicariância e dispersão como hipóteses por trás das distribuições e diversidade, e as estimativas de tempo dos eventos geológicos mais alimentavam do que resolviam os debates na área. Assim, as datações das filogenias baseadas no relógio molecular passaram a contar como mais uma fonte de evidência para a diferenciação dos processos históricos. À medida que avançamos no século XXI, o número crescente de filogenias moleculares disponíveis tem mostrado que dispersões desempenharam um papel pelo menos equivalente ao da vicariância na história da vida da Terra, mesmo em biotas e táxons icônicos como as ratitas, que foram por muitas décadas consideradas um exemplo de padrão causado apenas por vicariância. Outro exemplo é Madagascar. Uma revisão de 2006 compilando dados filogenéticos indica que apenas 40% das plantas, 60% dos invertebrados e somente 20% dos vertebrados analisados teriam uma origem temporalmente condizente com o processo de vicariância atribuído à fragmentação da Gondwana, que isolou Madagascar das demais regiões há cerca de 80 milhões de anos. Isso sugere que grande parte da biota atual de Madagascar é composta por descendentes de ancestrais que se dispersaram mais recentemente, principalmente a partir da África. Outra importante contribuição das análises moleculares para a biogeografia se deu nos anos 90, quando a sistemática filogenética e genética de populações foram unidas na filogeografia, que se preocupa com os princípios e processos que governam a distribuição geográfica de linhagens genealógicas. Utilizando modelos baseados na teoria da coalescência dos genes, as análises filogeográficas têm como objetivo reconstruir as relações genealógicas entre indivíduos de populações atuais e mapeá-las no espaço e no tempo, o que permite inferências sobre eventos relacionados à estrutura populacional ou alterações demográficas, como expansões e contrações das populações. Como testar a congruência espacial e temporal entre padrões de táxons codistribuídos é de importância central na biogeografia, a filogeografia tem adotado mais recentemente um caráter comparativo, buscando integrar dados filogenéticos e populacionais com informações ecológicas georreferenciadas para testar cenários históricos alternativos. Isso torna possível não apenas investigar a história evolutiva dos grupos, mas também propor hipóteses de eventos crípticos de vicariância que podem estar relacionados à formação histórica das biotas. Conforme mais e mais dados genéticos são obtidos e com os avanços nas técnicas computacionais, a filogeografia comparativa tende a se consolidar como uma ferramenta poderosa para avaliarmos questões biogeográficas clássicas, mesmo nas regiões mais biodiversas do planeta. É interessante refletir que as questões que formaram a base conceitual da biogeografia desde os trabalhos de Darwin e Wallace ainda persistem nos estudos na área. É um exercício de humildade notar que, mesmo com tantas inovações tecnológicas nos últimos 2 séculos, os biogeógrafos não adicionaram nenhum novo tópico a essa lista, apenas mudaram a ênfase em cada tema ao longo do tempo. Classificar as regiões biogeográficas com base nas suas biotas já foi o tema dominante em biogeografia, mas hoje pode ser considerado secundário em boa parte dos trabalhos.
Por outro lado, reconstruir o desenvolvimento histórico das biotas se tornou um dos temas mais populares da biogeografia, e o aumento no número de filogenias para os mais diversos grupos vem fornecendo importantes insights sobre hipóteses biogeográficas. Ainda neste contexto, tivemos um progresso surpreendentemente pequeno em explicar os padrões de riqueza de espécies nas diferentes áreas. Embora alguns tópicos não sejam mais intrigantes como na época em que foram descritos, explicações gerais para muitos deles permanecem problemáticas. E por fim, explicar a variação geográfica dos indivíduos e populações é um tema que ficou adormecido durante boa parte da história da biogeografia, mas que ressurgiu com o desenvolvimento de outras áreas da ciência, como a genética de populações e a biologia molecular. E certamente muitas outras descobertas fascinantes ainda entrarão nos próximos capítulos da história da biogeografia.